gravar. Só certifique que você está visualizando bem o slide. Tem alguém que é a primeira aula hoje? Não tinha conseguido entrar antes? Aparentemente não, né? Mas se tiver, depois você fala. E aí, se precisar de algum material, a gente te manda especificamente. Tem alguns alunos que estão solicitando e nós estamos mandando no privado material também, tá? Porque não teve acesso ao que a gente já enviou no grupo anterior. Então, para quem está a primeira ou a segunda aula hoje, nós temos uma atividade que é ler o Evangelho de João. E aí você pode ler no seu tempo, vai ter um certo tempo para você fazer, e a ideia depois é você nos passar um resumo, ou escrito, ou você comentar durante as aulas, né? O que que você tem aprendido dessa leitura. As turmas presenciais aqui que fazem aos sábados, elas estão fazendo por capítulo, então já estão comentando em sala de aula, né? Então fica aí uma informação que de repente você pode fazer, porque às vezes a gente tem dificuldade de fazer a coletânea de vários materiais, né? Mas é tudo no seu tempo, você que vê a melhor forma que você tem, né? Essa é a atividade principal para o nosso curso, tá bom? E se depois alguém precisar de alguma outra atividade, a gente também passa, mas a priori é essa. Então, vamos fazer uma revisão da aula passada, e se você lembrar, você pode ligar o seu microfone e falar também. A gente sempre vai puxar o que nós aprendemos para que nós possamos ficar acostumados com o que foi aprendido, né? Mas quando você lê um texto, isso é qualquer gênero literário. Existem algumas palavras-chave que você precisa fazer para que você possa aprender, né? Então, a gente vai pegar um exemplo aqui e vai colocar, né, dessas palavras, que quando você vai ler, por exemplo, o Evangelho de João, né? Então, aí você já tem alguns pontos desse texto. Você consegue identificar que tipo de literário que é? É uma poesia, por exemplo? É uma narrativa? Alguém está narrando esse livro? É uma epístola, ou seja, é uma carta? É alegorias, né? Um conjunto de informações? São parábolas, são histórias contadas. Então, quando você lê, você precisa identificar qual que é o texto ou o gênero literário, né? Aí, fazendo isso, você vai para o segundo passo, que é o contexto, porque nós não podemos tirar nada do seu contexto. Nenhum livro, que seja um livro de romance, qualquer gênero literário que você vá ler, você não pode tirar ele do contexto originário, né? Que é aquele que o autor tinha no momento da escrita. Então, o que que você faz de pergunta? Quem? Quando? Onde foi escrito? Como ele escreveu? Por que que ele escreveu, né? Por que que foi escrito o Evangelho de João, né? Então, preciso entender. E para quê, né? Aí a gente sempre traz aquele exemplo do Evangelho de Lucas, por exemplo, né? Lucas escreveu para os gregos. Então, existem algumas particularidades que você não encontra em Mateus, que escreveu para os judeus. Então, a cultura hebraica é diferente da cultura grega. Então, quando o autor ele escreve, ele precisa entender para quem que ele está escrevendo, qual que é o público-alvo, né? Então, é quando a gente faz essas perguntas dentro do contexto, para poder entender, né? Primeiro, por que que ele escreveu isso? Qual que era o propósito, né? E para quem, né? Ou seja, para que também que ele escreveu? E depois a gente pega as palavras, né? O que que as palavras vão nos ajudar?
tudo aquilo que não é da minha língua originária, eu preciso tomar muito cuidado com as palavras, porque elas falam muito a respeito de tudo aquilo que foi escrito, da obra como um todo, né? E aí eu vou buscar o sentido bíblico dentro das palavras. Eu preciso compreender qual que era a ideia do texto, né? O que que ele traz de ideia central para mim? Qual que era o pensamento principal dentro daquele conjunto de obras, por exemplo, né? Quando João escreveu, qual que era o pensamento principal dele? Como que ele se encontrava fisicamente, espiritualmente, né? Em que situação? Quando nós atribuímos o autor de Gênesis, por exemplo, né, que seja Moisés, como que ele estava se sentindo quando escreveu o princípio de tudo, por exemplo, né? Ah, o autor de Jó, a mesma coisa. E aí, depois que você fez tudo isso, tem que chegar ao ponto de você conseguir contar a história com as suas próprias palavras, sem mudar o contexto originário, sem mudar e nem omitir nada, né? A gente usa um exemplo, é a mesma coisa você contar uma história para uma criança, né? Que seja ali do famoso Chapeuzinho Vermelho. Então você não viu, você não viveu essa fantasia, mas você conta como se você tivesse vivido. Você conta com as suas palavras, né? Então, quando nós lemos a Escritura, a gente precisa chegar ao ponto de poder contar com as nossas próprias palavras, só que sem mudar a essência principal, tá bom? Porque daí você vai estar explicando e aplicando na vida esse contexto. E como que eu faço para interpretar o texto bíblico? Quais os métodos, né? Aí nós falamos de duas palavras gregas. Uma é exegese e a outra hermenêutica. Então, todo estudante da escritura, ele precisa aplicar esses dois contextos, porque se ele não aplicar, ele vai ter dificuldade no entendimento. E principalmente, ele vai querer trazer para si algo que Deus estava falando tão somente para um povo específico que ele havia escolhido e que ele tinha um relacionamento muito próximo, que durou aí em torno de quase 4.000 anos, que foi quando chegou a plenitude do tempo, que Jesus nasceu, aí quando ele desenvolveu seu ministério, que ele foi crucificado, né? Então, a partir da sua ressurreição, dá-se início ao Novo Testamento. Então, o que era para o israelita agora não faz mais efeito na nova aliança. Só que hoje, às vezes, por conta de não aplicar a exegese nem a hermenêutica, nós acabamos querendo ficar lá no passado, vivendo a velha aliança. E aí a gente sempre lembra, né, que desde todos os profetas até apóstolos, todos eles pregaram a respeito de Cristo. Os profetas pregaram, mas ele mesmo não sabiam de quem que eles estavam falando, né? Porque Deus assim não o permitiu com que eles tivessem essa ciência. Até nós vemos alguns apóstolos também que não entendiam, mas como assim que o Messias vai morrer, depois ressuscitar? É algo que eles não estavam acostumados, né? Então, quando Jesus veio, ele causou uma grande divisão nesse entendimento do próprio judeu, e com isso trouxe uma consequente recusa do judeu diante daquele Messias que ele sabia quem era, né? Haja vista que ele sabia que era filho de Maria e José. Então, houve-se uma certa dificuldade, mas Jesus estava ali realmente para poder mudar a história, né? Porque até então o homem não iria conseguir chegar à presença do Senhor. É por isso que mais à frente ele fala: olha, é somente através de mim que você vai ao Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, está deixando bem claro ali para o judeu que aquela forma de adoração não existe mais. Nós lembramos na cidade ali de Samaria, especificamente no Monte Gerazim, antes do nascimento de Jesus, foi construído um templo, porque esses judeus que eram misturados, eles acreditavam que a verdadeira adoração estava naquele templo, lá, e lá naquele monte.
Já o judeu puro, ele acreditava que era em Jerusalém, conforme a profecia, né? Aí Jesus ele vem para mudar esse contexto histórico, né? Aí Jesus fala para eles, olha, não é nem lá e nem aqui, né? Você vai adorar dentro de você, em espírito e em verdade. Então, essa exegese a gente consegue aplicar hoje para os nossos dias, né? Que nada mais é do que esse contexto histórico, né? Vivido na época, você expõe esses fatos, coloca para fora para ver se realmente é aplicável hoje na sua vida. O que for, ok. O que não for, a gente não aplica. E se falando de hermenêutica, é o mesmo princípio, né? O porquê? Ela é uma técnica, uma arte de interpretar e explicar um texto dentro do seu contexto. E aí você tira novamente para fora e aí você aplica nos dias de hoje. É propício isso para nós? Ok. A gente sempre usa um exemplo de Abraão. Deus fez uma aliança com ele, onde Deus se comprometeu a dar algumas coisas para Abraão. E essas coisas representavam bênçãos materiais, 100% materiais. Olha, vai aumentar o número de gado seu, de ovelhas, e assim Deus o fez, deu esses bens para ele. Na nova aliança, nós não temos esse tipo de relacionamento de Deus. Nós temos algo superior. Está lá em Efésios capítulo 1, versos 3, né? Quando ele fala que nós recebemos, né, todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, tá? Então, na nova aliança, é bem claro para nós, se não é, tem que ficar, que Deus ele está muito mais preocupado com a nossa estadia na eternidade com Ele, que esse momento aqui na Terra é só passageiro. Se você for abençoado materialmente, amém. E se você não for, também amém. O que Deus quer é o seu espírito lá com Ele. Isso vai ter muito mais valia, né? Só que, infelizmente, lembra na primeira aula a gente falou alguns tipos de teologia. E existe uma teologia chamada da prosperidade, onde a gente precisa tomar muito cuidado, porque quem ensina essa teologia começa a associar muito bem que se você está bem financeiramente é porque Deus está contigo, né? E aí começa a meio que profetizar algo que não existe, né? Olha, faça isso que Deus vai te dar. Deus, ele não é menino de barganha, né? Então, Deus não faz isso, em hipótese alguma, tá bom? Então, a gente precisa só saber como que o mundo religioso trata. E aí nós mostramos um estudo mais detalhado de apenas um versículo, que é Gálatas 1:8, quando nós lemos assim, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Então, quando o apóstolo Paulo aqui fala, ele está se referindo a esse nós quem? Aí nós estamos aplicando hermenêutica, né? Quem que é esse nós? É ele, Paulo ou qualquer outro apóstolo, tá bom? Ele fala também sobre um anjo. Que anjo que é esse? Aí a gente vê que é Satanás, porque ele era um anjo, o qual ele arrastou em torno de um terço dos demais anjos da terra. Então, ele vai querer interferir de fato para mudar o destino das pessoas. E de que maneira que ele vai fazer isso? Não mostrando quão mal ele é, ele vai vir com meias verdades, ele vai vir com meias bondades, né? Ele vai vir como uma pessoa aceitável para você. Só que no final, ele quer a nossa destruição. Então, se alguém vier pregar um evangelho desse, ele vai além do que é esperado, porque nem aos anjos foi permitido pregar o evangelho para o ser humano aqui nessa terra. Essa missão, ela é dada tão somente a cada um de nós, né? Então ele fala, ó, se alguém vier pregar esse evangelho, mesmo que seja o anjo, ele deve ser amaldiçoado por conta disso, né? E o seu castigo virá, sem dúvida alguma. Agora a gente vê um pouco do método analítico, né? Quando eu olho o texto, o que que eu preciso fazer? Preciso ler com cuidado o texto, né? Leio com atenção, se der, eu vou anotando o que me chamou a atenção.
Depois você vai para a interpretação. Você vai tirar a ideia do autor, né? Porque nós temos assim, nós temos o autor principal que é Deus. Quem transmitiu para o homem escolhido foi o Espírito Santo. E aí você tem o homem escolhido por Deus para escrever. Ou era um escriba, que era uma profissão, ou era o próprio autor, ou um profeta, ou um apóstolo, ou qualquer outra pessoa escolhida por Deus. É bom a gente lembrar que nós tivemos profetas escolhidos por Deus que não escreveram livros. Não sei se você lembra de algum, se quiser falar, pode falar. Mas nós temos um profeta e um bem famoso que não escreveu livro algum. Alguém citou, né, os feitos dele. Então Deus trabalha dessa maneira. Contrapartida, você tem uns que não foram escolhidos como apóstolo ou profetas e escreveram. Você tem o exemplo do próprio Lucas, né? Que era historiador e médico, porém não era um apóstolo. E também ele não era evangelista. Então era alguém que Deus pegou com esse propósito, tá? Depois nós temos a correlação com outros textos, visando sempre esclarecer as coisas, né? Eu estou lendo João, claro, talvez nesse primeiro momento você não consiga, mas dê uma olhada em Marcos. Marcos vai contar os atos de Jesus. Então, se João já mostra quem era Jesus, onde ele estava e o que ele veio fazer nessa terra, Marcos já vai mostrar o ministério de Jesus. Até porque você vai ter no máximo 7 milagres de Jesus no livro de João. Porém, se você lê Marcos, praticamente cada capítulo tem uma ação de Jesus, né? Porque a preocupação dele era mostrar Jesus já trabalhando, e não o nascimento, não a vida jovem, por exemplo, né? E depois disso você vai aplicar, né? Você vai retirar, e nada melhor do que aplicar na nossa vida. O que que eu posso aplicar do Evangelho de João na minha vida hoje, né? Da maneira que eu estou vivendo. Então, essa é a melhor parte de tudo que você faz. Então, você observa o texto, você interpreta, você faz uma correlação com outros e depois você traz isso para a sua vida, né? Ficou dúvida, gente? Se ficou, só perguntar, tá? É bastante informação, é assim mesmo. Depois a gente caminha o material para você. Mas você sabe a origem e a inspiração da sua Bíblia, dessa que você lê? É isso que nós vamos ver, né? Nós já falamos em aulas anteriores que a palavra Bíblia é derivada do latim, porém a sua raiz é grega. Aí nós lembramos lá do Egito, onde se tinha aquela planta que depois ficou conhecida como papiro, e de lá, dessa região, nós temos o plural dela, que se chama biblos, no grego. E biblos quer dizer livros. Então, hoje, o que você tem na sua escritura, o que você tem em mãos, é proveniente dessa palavra grega. E aí, a raiz dela vem lá da exportação do próprio papiro. Mais para frente, a gente vai ver nessa aula mesmo que era conhecido essa planta como cana, e ela era usada como um instrumento de medição. Hoje você quer medir alguma coisa, você usa trena, você usa metro, você usa até trena laser, né? Naquela época, eles usavam essa varinha da cana. Depois a gente vai entrar nela. Então, um sinônimo de Bíblia para os escritos atuais, você pode falar assim: é um escrito, é a escritura, é a palavra de Deus, né? Dessa forma. E para o Novo e o Velho Testamento, normalmente a gente se refere dessa forma. O correto mesmo seria se nós falássemos a antiga aliança e a nova aliança. Lembra, no Velho Testamento, Deus fez o quê? Ele fez pacto, ele fez aliança com o seu povo. E não foi diferente no Novo Testamento.
Jesus fez um pacto, uma aliança que custou o seu sangue conosco, né? Então, quando nós pensamos na nossa linguagem hoje de testamento, é como se alguém deixasse alguma coisa em testamento para nós, né? Mas isso ele vem devido a uma interpretação do latim. Mais adiante a gente pode estudar sobre isso. Mas o correto é aliança ou pacto. A própria palavra grega já traz essa definição, tá? A autoridade divina da Bíblia e a sua inspiração é o que a gente vai estar vendo, né? Nós sabemos que Deus ele é o autor e toda a escritura ela é inspirada por Deus. Paulo já falava no 2 Timóteo 3,16. Qual que é o propósito dela? Primeiro, ensinar. Depois, repreensão, correção e instrução na justiça. Aí a gente pensa, né? Ah, vai ensinar, ok. Mas tudo que a gente ensina, uma hora ou outra, a pessoa não faz de acordo com o que você fez. Aí esse fato de repreender não é você chegar lá e discriminar, ser opressivo, não. É você trazer a pessoa para a correção, falar, olha, é igual uma criança, né? Olha, filho, filha, eu te ensinei assim, você está fazendo errado, então vamos voltar a fazer da maneira certa, né? Até porque a escritura ela é instrumento de justiça, né? De retidão. 2 Pedro 1, 20 e 21, para todo estudante da Escritura, é bom conhecer essa passagem. Se você tem facilidade para decorar, decore. Se não, grave ela até você decorar. Mas é bom para que a gente venha combater, principalmente as pessoas quando elas falam assim: olha, Deus me mandou te dizer. Deus falava dessa forma com os profetas, porque você não tinha a escritura nas mãos. Hoje, tudo que Deus pede ou manda te dizer tem que estar de acordo com a escritura, tá bom? Porque assim, ó, jamais a profecia teve origem na vontade humana. E hoje, infelizmente, né, nós falamos isso porque nós acabamos estudando um pouco mais a respeito disso, e aí a gente precisa entrar para estudar um pouco dos grupos religiosos. E você vê que acontece muito hoje, é o que a gente chama de ladainha, né? Algumas formas repetitivas de fazer as coisas, porque veio de um movimento antigo, né? Então, se você já ouviu falar do movimento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, né? A escola de Bethel, começou esse movimento muito forte lá. Então, hoje, boa parte das denominações, tanto a sua forma de adoração quanto a sua organização hierárquica, né, vamos dizer assim, elas seguem aquele padrão que veio do avivamento, né, daquele movimento que ocorreu lá em Los Angeles, tá? Então, quando a gente muda alguma coisa que não está na escritura, ou quando a gente fala alguma coisa que Deus de fato não falou, eu estou assumindo uma responsabilidade muito grande para mim. E o tamanho dessa responsabilidade, depois você pode ler, está em Apocalipse capítulo 22, onde menciona, né, se você, a partir do 14 ali, se você incluir ou tirar coisa, lá fala o que Deus vai fazer mediante essa atitude que nós temos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando nós ensinamos, quando nós pregamos a palavra, né? E sempre lembrar, nenhuma profecia teve origem na vontade humana, tá? Então, tudo que Deus precisa e quer nos falar, a gente encontra na sua escritura. Aí nós falamos que testamento, ele vem do grego, quer dizer diateque. Diateque é o significado de testamento, tá? Que é usado hoje Irmão, na sua escritura. Jones, pode falar. a gente pode entender então que esse movimento teve umas questões das Azul, questões equivocadas quanto à palavra? Seria isso? O que nós temos no movimento da Rua Azusa funciona assim. Se eu não estou enganado, daqui a
4 aulas a gente vai estudar esse movimento, aí nós vamos entender com mais clareza, tá? Mas o que eu vou antecipar para nós é assim, esse movimento, ele criou 2 contextos que foi responsável pela divisão da primeira igreja, né, denominada evangélica, quando chegou no Brasil, em 1910, né, com aqueles 2 missionários. Depois a gente vai ver o detalhe. Então, no final, na essência, eles acabaram discordando do que o movimento da Rua Azusa pregou. Eles criaram ali um movimento chamado glossolalia, onde foi se imputado o chamado línguas, né? Falar em línguas estranhas. E mais adiante, um concordou, outro não. Esse foi um dos pontos. Depois disso, o que que eles fizeram? Eles queriam cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, que já estava cumprida lá em Atos, capítulo 2, versos 36 em diante, quando nós temos ali relatado para nós a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá? E aí por isso que esse movimento também ficou conhecido como pentecostal. Porque qual que era o grande propósito deles? Era justamente ir lá, quem recebeu o Espírito Santo, falou em línguas, você estava ali apto para poder levar o evangelho. E eles fizeram esse trabalho muito bem. Só que o que ocorreu com o tempo foi o desentendimento. Porque tudo aquilo que a gente faz e ele não está pautado 100% na escritura, uma hora ou outra ele acaba enfraquecendo. Foi o que ocorreu. Só que esse movimento ele cresceu muito, ele tomou um corpo muito grande e aí se difundiu a nível mundial, até chegar no nosso país em torno de 1910, tá? Atualmente, hoje, o que nós temos de denominação, vamos dizer, com reforço maior desse movimento, são 2, né? Uma conhecida de você, que é a Assembleia, e a outra é a Congregação Cristã, tá bom? Então, eles são adeptos dos ensinos que começou com William Seymour, que ele foi o principal difusor aí desse movimento. A priori seria isso, mas mais adiante a gente estuda mais a fundo para você entender como que cada ponto foi interligado, tá? Aí vamos voltar agora aqui no texto. Quando Deus ele fez ali, né, aquela aliança antes do Novo Testamento, ele fez com um povo exclusivo dele. Esse povo se refere ao israelita, né? Então veja que a primeira aliança, ou seja, o Velho Testamento, é um relacionamento de Deus não com o gentil, tá? Se você olhar na história, o gentil ele não fazia parte aqui. O gentil, se ele foi usado aqui, foi para castigar a nação, tanto de Israel, na época do reino dividido. Lembra? Salomão morreu, aí houve a divisão do reino ali com seus filhos. O reino do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, que a capital era Jerusalém. Mas todo o Velho Testamento, o relacionamento era de Deus com o seu povo israelita, tá? Então, não se tinha brasileiro nem norte-americano nesse pacto, tá bom? Então, era por isso que Deus ele tinha algumas particularidades com esse povo. O estilo de adoração, eles tinham que ir no templo, eles tinham que oferecer sacrifícios, né? Tinha todo esse processo que hoje, na nova aliança, não tem mais. Por que que nós não oferecemos sacrifício na nova aliança? Se você souber, pode falar. Ou alguém oferece hoje, nós não estamos sabendo. Não, É Cristo já Cristo, se fez sacrifício por nós. Ok. Bom, Nalva, o Jones ia falar também? e Cristo é o sacrifício perfeito, né? Exato, sacrifício perfeito. Eu gostei dessa palavra. Por que perfeito? Lá Paulo fala aos Coríntios, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por quê? Porque ele foi o sacrifício único
Ou seja, sendo sacrifício único, ele é perfeito. Antes você tinha que pegar o animal perfeito, sem defeito algum, e oferecer a Deus. Só que o povo de Deus, os israelitas, eles eram muito, mas muito rebelde esse povo. E sabe o que eles faziam na adoração a Deus? Eles faziam de qualquer jeito. Tinha um caso que eles estavam até roubando os animais para poder sacrificar para Deus. Aí isso é uma afronta, né? Aí Deus fala: olha, eu odeio esse tipo de sacrifício de vocês, é repugnante para mim, eu não posso nem suportar, né? Você pode ver essas passagens lá em Amós, você pode ver essas passagens lá em Joel, você pode ver essa passagem em Malaquias, né? Então, até inclusive, eu quero convidar você para fazer essa leitura lá em Malaquias. Vai lá comigo, um livro antes do Novo Testamento. Aí nós vamos achar. Quem achou, eu vou pedir para você ler na sua escritura. Malaquias capítulo 1, todos acharam? Se achamos, quem quiser ler, pode ler para nós a partir do versos 8. Pode ler do 8 até o 11. Que quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-se ao teu príncipe, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O 9 também? Isso, pode ler até o 11. Agora, pois, orai pelo favor de Deus, que ele seja misericordioso para conosco. Se fazeis essas coisas, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ótimo. Então, aqui a gente já tem uma ideia de como Deus estava furioso com esse povo. Por quê? Era um povo que estava oferecendo sacrifício de qualquer forma. A gente vê lá no final do 13, ele fala assim, ó, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Então, o povo estava fazendo algo muito triste nesse sentido. Aí, mais adiante, quando a gente pega quem é praticante da teologia da prosperidade, a pessoa começa a pregar para você de maneira errônea sobre o dízimo, o próprio Malaquias capítulo 3, né? Que é quando Deus basicamente fala, olha, me desafia para ver, né, se eu não vou abrir as comportas, etc e tal. Só que quando a gente lê lá no 3:8, ele fala, né, olha, vocês estão me roubando em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então, assim, não tem nada a ver conosco hoje, tá? Então, Deus estava repreendendo o povo desde o capítulo 1, porque eles estavam adorando de maneira errada. Veja só, se eles estavam adorando de maneira errada, você acha que justo o dízimo e as ofertas estariam certos? Mas é claro que não estaria, né? O povo, até nisso, eles estavam roubando a Deus. A partir do momento que eles pegam animais defeituosos e oferecem a Deus, para eles pegarem ali os dízimos e as ofertas, não seria difícil, né? Só que, infelizmente, o povo acaba aplicando isso aqui fora do contexto.
E aí, de uma maneira que te faz a entender que você tem que dar aquilo para Deus, que Deus vai te retribuir. Em momento algum é dito isso, no contexto inteiro do livro, tá? As pessoas pegam essa passagem de maneira equivocada e não explicam o início do capítulo 1 que vocês acabaram de ler, tá? Então, só para a gente entender, essa passagem ela vai ilustrar para nós que o relacionamento da primeira aliança, ou seja, o Velho Testamento, é de Deus com Israel. Israel é tida como a menina dos olhos de Deus, tá? Então, quando nós aplicamos ali Cantares, você pode aplicar como se fosse a nação mesmo de Israel e Deus, tá bom? Porque Deus tem um carinho, um amor muito grande, porque é o seu primeiro amor, é como se fosse o seu primeiro filho, Israel. Então, vamos fazer uma aplicação hoje, uma hermenêutica em 2024. Você conhece a nação de Israel, não conhece? Você sabe como que ela está vivendo na atualidade, né? Está em um período desfavorável de guerra, de muitas mortes, etc. e tal. Quando você olha o Estado de Israel, ele é todo cercado por inimigos e dentro do seu território tem inimigos. Ele tem tanto dentro ali da Jerusalém antiga, quanto ele tem numa região mais embaixo, que é chamada a faixa de Gaza, né? Então, veja, por que que essa nação não é destruída? Nós pensamos assim, ela não é destruída porque ela tem um pai. Mesmo ela sendo uma nação rebelde, o pai vai amar até o final. Quando que vai ser esse final? Quando ele enviar o seu filho Jesus para destruir a terra e levar a sua igreja, tá? É a mesma coisa. Imagine você, eu não vou falar pai porque a ligação é muito mais forte com a mãe que gerou, né? Mas uma mãe que gera o seu filho, ele pode ser, eu sempre falo, ele pode ser a pior criatura da Terra, um marginal, um criminoso, mas para a mãe, ele sempre vai ser aquela criança que ela gerou. Então, ela vai ter essa ligação, porque quem deu esse instinto materno para as mães foi Deus. Então, não tem, o homem não vai mudar. Tanto a mulher quanto os animais. Se você olhar, né, as leoas, elas morrem pelos filhos, né? Todos os animais fazem isso, né? Principalmente a mãe nesse caso, né? Então, por que que Israel está de pé até hoje, sendo que não aceitou o Messias? Nós acreditamos que é porque é o primeiro amor de Deus e ele vai ser fiel a eles até o final. Ser fiel a eles não quer dizer que eles serão salvos se não aceitar o Messias. Vai ser duro. Eu acredito que para Deus é muito difícil ter que ver os seus filhos irem para a ausência dele porque não acreditaram no seu próprio filho, primogênito, né? E aí, depois desse relacionamento, Deus ele criou algo que nos abrange. Então, nós fomos agraciados sem merecer, porque o relacionamento de Deus era com Israel e não com o gentio, né? No nosso caso, vamos dizer, nós aqui do Ocidente. Então, o que que Deus criou que já era plano dele antes da criação do mundo? Ele criou algo chamado igreja. Então, a igreja é algo muito importante que entra qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados. Pode ser muçulmano, pode ser praticante do islamismo, de qualquer grupo religioso ou não. Mas se você reconhece a Cristo, você entra. E sabe que o judeu ele não aceita isso. Para o judeu, o cristianismo é muito fraco e para o Islã também. Tanto que eles consideram Jesus numa categoria de profeta, porém não maior que Maomé e também não maior que Moisés. Para você lembrar, basicamente as três religiões maiores que nós temos aí do mundo, que seria o cristianismo, judaísmo e o Islã, todos eles têm algo em comum, que é parte dos patriarcas e Jesus. Só que pense você, quem que é menos considerado? Lá eles consideram Abraão, eles consideram Moisés, que é o receptor da lei,
e considera o Jesus que você conhece. E aí, dependendo da vertente deles, né, se for do Maomé, eles vão considerar Maomé maior que Jesus, tá? Então, a gente vê a importância que tem de você conhecer um pouco dessa origem, né? Então, às vezes a pessoa ela se preocupa, ah, não, eu quero ir pregar o evangelho lá na África. Não, gente, a sua África, ela está dentro da sua casa. Primeiro você precisa pregar dentro, depois você vai para a rua, depois você vai para o bairro. Aí, se der, aí você vai para a cidade e assim por diante. Não queira, né, eu acredito piamente que Deus ele não faz um missionário, sendo que dentro da sua casa precisa de conversão e manda ele lá para a África ou para Jerusalém. Por exemplo, em Jerusalém você não vai conseguir pregar o evangelho. Eles não vão permitir. Primeiro, por fator cultural. Você corre o risco de ser agredido, né? Enfim. É porque eles têm muito mais base para entender e não crer do que para crer. Não sei se você compreendeu esse pensamento. Vamos simplificar assim, ó. O judeu, com 13 anos, ele já está 100% formado na Torá. Ele pode até pensar no casamento já. Então, com 13 anos, com 5 anos, quase todos os meninos judeus, eles já têm, se não todo, boa parte da Torá decorada. O que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? Então, e nós, às vezes, a gente não decora nem Salmos 23. Aí, mesmo assim, a gente ousa, às vezes, em querer julgar uma cultura como a deles, né? Eles têm um relacionamento com Deus muito mais próximo, né? É uma intensidade natural. Já nós não temos isso. Então, às vezes, a gente não entende algumas coisas e, por conta disso, a gente não deve criticá-los nesse sentido, mas sim entender como que funciona esse processo deles, o relacionamento com Deus. Então, quando a gente olha para a nação de Israel, pode ter certeza, ela vai perdurar até Cristo voltar e ninguém vai destruir, porque o pai deles não vai deixar. Agora, talvez a dor maior desse pai vai ser que esses filhos não vão estar com ele, porque ele não pode se contradizer. Ele fala que o único caminho para chegar nele é o seu primeiro filho, chamado Jesus, e se o judeu não acredita, infelizmente não vai. Mas para Deus honrar a sua palavra e dizer que é fiel, e já vem da profecia desde Isaías, tá? Que Israel não seria destruído pelos seus inimigos. E a resposta a gente vê aí, né? Eles vão lá, matam um pouco de judeu, aí Israel vai lá e destrói, mata um monte. Então, gente, é triste a gente ver hoje, é triste, mas no passado era dessa forma. Eu vou lembrar para você uma passagem lá de Isaías, né? A partir do capítulo 36. Senaqueribe, rei da Síria, ele confrontou Israel, especificamente Judá, né? E aí ele começou a desafiar Deus, né? Ele falou que como eles já tinham destruído vários outros reinos e que o Deus de Israel não tinha força nenhuma sobre eles. Como resposta, o que que Deus fez? Deus matou em torno de 185 mil deles. É muito, não é? É muito. Então, esse Deus, né, todo-poderoso, Senhor dos exércitos, é o mesmo que cuida de Israel naquela época, e ele é o mesmo que cuida da igreja dele hoje. Então, nós estamos sob a proteção de Deus. Nós só não temos essa proteção quando nós, por conta e iniciativa própria, queremos sair da proteção de Deus. Aí o mundo vai nos pegar mesmo. Então, assim, para o cristão hoje, da mesma forma que Deus protegia Israel, Deus nos protege. Que nós somos o Israel de Deus hoje, né? Para que a gente possa entender através da igreja. Gente, pergunta até agora. Olha, nos 40 capítulos do livro de Êxodo, há 161 afirmações que Deus é quem está falando, diretamente.
sem nenhuma interferência, né? Já nos livros proféticos, há 350 frases como assim diz o Senhor. É bonita essa frase, né? Afirma que a palavra não é apenas de homem, mas ela é de Deus, diretamente. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Então, o Senhor falando ali diretamente ao seu servo Moisés, né? E no Velho Testamento há em torno de 3.800 afirmações dessa natureza. Disse o Senhor. E Jesus ele concordou que o Velho Testamento é a palavra de Deus, pois era a palavra de Deus para o próprio israelita. E Jesus, na nova aliança, ele, como judeu, cumpriu todo o papel de judeu, inclusive no processo de adoração, em oferecer o dízimo. Quando queriam pegar Jesus em contradição sobre pagar os tributos, né? Ele pediu para mostrar de quem que era a face estampada ali. Falou, olha, é de César. Falou, então, dê a César o que é de César. Eles queriam pegar Jesus em contradição justamente para condená-lo. Então, Jesus, como todo bom judeu, ele cumpriu a lei dos judeus, tá? Os escritores do Novo Testamento, eles também afirmam essa inspiração do Velho. Para nós não é segredo, todos nós sabemos que o Velho Testamento é obra de Deus, né? E aí, 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é inspirada por ele, não é pelo ser humano, tá? E todas as vezes que o homem tentou mudar, Deus ele corrigiu o homem. O Novo Testamento afirma a autoria do Velho, né? E ele serviu para quê, o Velho? Para nos guiar até a chegada da igreja, lá em Atos capítulo 2, né? A partir de agora, o que nos guia é a nova aliança, pois a igreja que fora prometida, ela ficou oculta durante todos aqueles períodos, e aí depois ela foi revelada lá em Atos capítulo 2, agora ela é o nosso guia, né? Ou seja, o Novo Testamento. A Bíblia ela não precisa ser defendida, tá? Ela é por si só, ela já existe. Se nós estudarmos fatores históricos, nós vamos ver que desde o começo que tentaram destruir a Escritura, Deus sempre manteve. Por quê? Porque é a palavra dele, né? Vai assim eternamente, né? O mundo vai passar, mas a sua palavra não vai passar, porque ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, né? Então, a gente vê que na Escritura não há erros algum. Não tem como você buscar trechos e tentar encontrar erros. Quando o judeu ele pega o Novo Testamento, que ele não acredita, dentro da lei dele, ele acaba dizendo que tem erro no Novo Testamento. Ele fala isso porque ele encontra alguns pontos que ele não quis entender da profecia. Profecia essa que Isaías já falava, Malaquias, Jeremias, né? Mas eles não aceitaram o Jesus. Lá em Jerusalém, isso você vê fácil, você nem precisa ir lá, tá? Existe a porta onde eles acham que Jesus ainda vai entrar de acordo com a profecia, que é a porta dourada, né? E aí o que que eles fizeram? Eles fecharam essa porta para que o Messias não entre. Então, imaginemos nós, né? Qual que seria o empecilho físico para impedir Jesus? É até engraçado, né? Não tem. Então, mas eles fecharam. E aí, o que que eles fizeram lá na frente que era para garantir que Jesus não ia entrar? Eles construíram um cemitério. Porque no cemitério, o sumo sacerdote, ele não poderia ousar passar ou entrar. Então, para garantir que Jesus não ia passar naquela porta, falaram, vamos construir um cemitério. E aí construíram lá. E está até hoje, né? Só que eles não sabem que essa profecia lá em Lucas já foi cumprida. Jesus já entrou, o povo já saudou Jesus, hosana nas alturas, né?
E já se cumpriu, mas eles fecharam esperando com que venha a se cumprir, né? Mas, enfim, é só uma das evidências para a gente ter claro. Mas a unidade, apesar de ter, né, diversidade entre os 40 escritores diferentes, né, que foram escritores humanos, mas qual que é o grande, vamos dizer, a grande jogada especificamente de Deus? É que eram homens inspirados pelo Espírito Santo. A gente vê o exemplo de Pedro, né? Pedro não lembrava toda aquela mensagem que ele pregou lá em Atos capítulo 2, né? Tanto é que em torno de 3.000 pessoas se arrependeram de seus pecados e foram batizados. Mas por quê? Porque ele estava ali sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando nós falamos em torno de 1.500 anos, que se levou para escrever a Bíblia, é um período, tá? A gente já falou, mas só para reforçar. E que ela foi escrita em 3 continentes, ela foi escrita no país chamado Egito, na Palestina, na Babilônia, na Grécia, e eram judeus e gentios, né? Aí depois nós vamos ver aqui essas procedências, né, deles. Então você tinha pessoas que eram bem instruídas, né? E pessoas iletradas. Iletradas não quer dizer que eram analfabetos, tá? Eram pessoas, sim, que sabiam, por exemplo, escrever, porém não tinham conhecimento de um aluno de Gamaliel, que era um dos principais rabinos da época, ou seja, né, o apóstolo Paulo. Então, mais escrevia. Aí Deus se aproveitou deles para passar o que ele queria. Então, você tem reis, você tem servos, você tem pessoas ricas, pobres, profetas, sacerdotes, escribas, nós temos estadistas, publicanos, nós temos doutores, né? Lavradores e pescadores. Então, Deus escolheu esse público para escrever a escritura. E aqui do lado você tem o nome de cada um deles, tá? E ninguém consegue destruir a escritura, nem no passado e nem agora. Em torno de 300 depois de Cristo, teve um imperador. A igreja romana, ela já estava se tornando a igreja oficial, né? Ou seja, a religião oficial do império. E veio um imperador antes e tentou destruir todos os exemplares da Bíblia. E aí a pergunta para nós, ele conseguiu destruir? Não conseguiu. O seu sucessor, que foi criado dentro da casa dele e viu ele tentando destruir, quando ele estava no governo, ele pediu para fazer várias cópias da escritura, detalhe, com o dinheiro público. E você fazer uma cópia da Bíblia naquela época não era igual hoje. E hoje você compra a escritura por 30, por 40 reais, né? Todos nós temos acesso. Lá era muito caro. Mas, na verdade, essa resposta foi uma resposta de Deus. Assim, quanto mais o homem tentar destruir, mais cópias surgirão. E hoje, é fácil você destruir a escritura? Não, hoje você tem no seu celular, hoje tem um lugar, né, guardado nas nuvens. Então, como que você vai destruir? Então, você tem vários dispositivos, né? Existem alguns países que a Bíblia não entra, você sabe, né? É pena de morte se entrar, você morre. Uma delas, mais conhecida, é a Coreia do Norte, tá? E tem algumas cidades também da própria Índia que ocorre isso. E mais algumas regiões remotas também. Infelizmente, né? Marcos 13:31 fala: passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Então, o que nós lemos hoje, daqui a 300 anos, nós, é óbvio, não estaremos mais aqui, as pessoas vão estar lendo o mesmo que você está lendo hoje, talvez em outro formato, que nós não conhecemos, mas elas estarão lendo sim. E as profecias são evidências de sua inspiração, porque elas se cumpriram, tá? Então, quando nós olhamos
Isaías, ele profetizou em torno de 740 antes de Cristo. E o que ele profetizou se cumpriu depois. Então, será que o ser humano ele tem essa capacidade de falar algo que vai ser realizado daqui a quase 800 anos? Eu diria que é impossível, né? Então, por que que ocorreu isso com Isaías? Porque era a palavra de Deus, né? E não do homem. Isaías foi o instrumento. A Bíblia, ela profetiza a sua própria duração, ou seja, perpétua, né? Aí outra passagem também, lá em Mateus fala, passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Se a terra ainda existir daqui a 1 bilhão de anos, a palavra vai continuar. E olha quantas gerações já passaram, né? Mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Olha as profecias se cumprindo aqui, né? Lá em Gênesis fala acerca de quem? Lá no começo, da ascendência do Messias. Fala lá que seria da tribo de Judá. Em Mateus, a gente tem o cumprimento dessa profecia. Miqueias fala o seu nascimento, que seria em Belém. Em Mateus, você viu que ele nasceu em Belém. Isaías, 740 anos, já falava que seria uma virgem, a mãe do Filho de Deus. Onde que eu vejo que foi? Lá em Mateus, já fala, né? E assim vai indo. João Batista, a mesma coisa, né? E aí se fala, em Malaquias fala sobre João Batista, que ele seria como Elias. Em Mateus a gente vê essa confirmação. E assim por diante, vai seguindo, tá? Depois que mandar esse material, você consegue consultar passagem por passagem, tá bom? Isaías já falava, 53, que Jesus iria morrer por nós. Cordeiro de Deus, iria curar as nossas enfermidades, né? Ele seria desprezado, algo que ocorreu na cruz. Lembra que até os seus discípulos o abandonaram e que só ficaram ali correndo o risco de pena de morte também. Quem? Aquelas que eram desprezadas pelaquela sociedade, que eram as mulheres, né? Então, basicamente, Jesus foi abandonado, desprezado. E aí ele foi o nosso sacrifício por conta dos nossos pecados. E aí tem mais outras que a gente pode ler mais adiante. Mas a importância da Bíblia e a sua eficácia revelam a sua inspiração, né? A lei do Senhor, ela é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio aquele que não tem experiência, né? Salmos 19, 7, tá? Jesus, ele prometeu da água viva, que tira a sede para sempre, e que se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é uma passagem que antecede uma conversa dele com uma mulher chamada samaritana, né? A palavra de Deus é o poder dele para a própria salvação, que vem através do evangelho, né? E aí, nessas passagens, afirma que primeiro é para os judeus, depois gregos, né? Que seriam os gentios, que de fato somos nós aqui, né? Nós vamos falar a respeito do cano das Escrituras e a preservação da Bíblia. Como que se preservou? O que aparece aí na sua tela é um achado do Mar Morto, tá? Que foi encontrado lá em Israel. Esse trecho aqui é do profeta Isaías e ele é muito próximo do original. A gente já falou em outra aula que o original, por exemplo, escrito pelo próprio autor, hoje nós não temos. O que nós temos são cópias que são fiéis ao original. Existia uma profissão muito nobre que normalmente a gente não fala, que era a profissão de escriba. Essa profissão era assim, ele escrevia lá no papiro ou em cuneiforme, que era
provavelmente a escrita, né, das pinturas rupestres, que era muito próximo do que foi escrito os 5 primeiros livros da Escritura. Aí, chegando um pouco mais na modernidade, quando o escriba ele errava, que seja no papiro, ou nesses rolos, ou no couro, o que que ele fazia? Ele não rasgava e jogava fora e amassava igual nós fazemos. Ele enterrava e aí ele voltava a escrever tudo de novo. Então, assim, era um trabalho de muita perícia. Eles não se davam ao luxo de errar. Não é igual nós hoje. Errou, passa branquinho ou borracha, ou amassa e joga fora. Não, não podia fazer isso. Teria que enterrar, e aí você tinha todo o trabalho de voltar. Então, eles eram muito peritos nisso, né? Então, se Deus mandou escrever isso, pode ter certeza que eles escreveram exatamente isso. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês esse achado lá do Mar Morto. E esse povo que era um povo descendente de escribas. Então, quando eles viram que o Império Romano iria destruí-los, o que que eles fizeram? O Império Romano não estava nem um pouco preocupado com a Bíblia. Eles queriam mais era destruir. A esse povo, eles foram para uma região montanhosa lá de Israel. Eles se isolaram, não tinham contato com as demais civilizações ao redor, e eles começaram a escrever. Eles escreveram nos pergaminhos, eles tinham uma visão de alguns quilômetros da estrada. E, em um certo período, o Império Romano começou a subir para poder matá-los, né? O que que eles fizeram? Toda essa escrita deles, eles esconderam na caverna. Mas eles não esconderam porque eles quiseram, eles esconderam porque o próprio Deus deve ter orientado eles. Eles pegaram num jarro de barro todo esse manuscrito, todo esse material rico que eles escreveram, colocaram dentro desses barros e foram esconder nas montanhas, que é o que você conhece hoje como achados do Mar Morto. E depois, infelizmente, eles morreram, porque os soldados invadiram e, sem dó nenhuma, mataram todos eles. Se tivesse os escritos lá, o que que ia acontecer? Seria destruído. Só que quem que cuida? É Deus. Aí Deus pediu para eles, ó, vai guardar lá na montanha que o inimigo não vai achar. Passou-se muito tempo. E aí depois alguns pastores lá foram atrás de uma ovelha e descobriram esses achados, que é o que você conhece como achado do Mar Morto, né? Ou seja, toda a obra-prima de Deus estava ali. Aí, quando compararam, né, foi em torno de quase 900 pergaminhos que a gente fala, ou achados, pedaços, fragmentos. E esse povo teve tanto cuidado, eles pegaram e tentaram remendar. Uns tentaram vender, entregaram para os inimigos. Tem muitos deles que hoje está na mão do pessoal da Cisjordânia. Muitos são inimigos de Israel, que eles não viram valor nenhum, né? Então levaram embora. E outros pegaram, mas Deus assim o preservou, né? Só para a gente entender a maneira como Deus trabalha. E antes de todo esse processo, a gente tinha o processo da construção desse material que você escreve, né? É por isso que a gente fala, tem a escrita da antiguidade, as línguas bíblicas, os manuscritos e a fábrica de papiro. Eu vou mostrar para você como que era feito, né? Naquela época, a comunicação não era a mesma que nós temos hoje, tá? O escrito não era a mesma. A história ela é dividida assim: pré-história antes da escrita e história depois da escrita. E aí a gente caminha aqui, nós vamos ver como que era a escrita naquela época, né? Então você tem pictogramas, tá? Depois você tem ideogramas, que é aqueles chineses que você conhece, né? Fonogramas, que eram gravações, e até chegar no alfabeto.
Depois nós vamos mostrar um modelo da evolução do alfabeto. Então, vamos considerar a época de Moisés, tá? Então, basicamente, nessa época, era assim, existe uma palavra no hebraico que se chama Aleph, que é a primeira do hebraico, né? Ela nem sempre foi dessa forma. Isso aqui é o que você conhece hoje. Ela era assim, ó, em forma de desenho. Era a maneira que eles tinham de se comunicar. Foi evoluindo, ó, logo no começo, aí foi passando. E mesmo assim aqui nós não conseguimos identificar, né? Você consegue ler? Não. E essas leituras, às vezes, elas eram feitas com as mãos, tá? Você passava as mãos assim também. Então, olha esse quadro aqui. 1500 anos antes de Cristo, era assim que você tinha a escrita. Não era proveniente do latim que você conhece hoje, com vogais e consoantes, né? Aí o hebraico antigo, até um pouco antes de Jesus, não era o mesmo que Jesus falava, só para a gente lembrar. E hoje não é o mesmo da época de Jesus, então mudou. Ó como que era antes. Ó, saiu basicamente do desenho para isso. Aí nós tivemos com a dominação do Império Grego através de Alexandre o Grande, essa transição. Aqui é o grego, esse aqui é um delta que você conhece, ômicron, né? E aí veio para o latim, e no latim está o que você conhece hoje. Isso é uma evolução que nós estamos falando de quase 2000 anos antes do próprio Cristo, né? Nós temos aqui as línguas que foram escritas a sua Bíblia. Então, olha, você tem o hebraico. Na época de Isaías, o hebraico não era o mesmo antes de Jesus e que também não é o mesmo hoje. Tem as passagens para a gente ver. Você tem o aramaico. O aramaico você tem essas passagens aqui, ó, que são ditas. E depois entrou o grego. Essas duas, Velho Testamento, essa nova. Só que essa aqui, aramaico, você tem porção dela no grego, tá? Que é no Novo Testamento. Ó como que é a leitura, como que você vai ler quando pegar uma Bíblia hebraica. Se você é brasileiro, você lê daqui, né? Você lê daqui para cá. E assim vai. Já no próprio aramaico, não. Você tem que ler daqui para cá, ó. Tá? Então, essa parte aqui é o nome de Deus, de Adonai. Essa aqui se chama Israel. E aqui se chama ouve. Você já vai montando a frase, né? Aqui, Adonai. E essa maior, Elohim, né? Que é o Shema, é o professar de fé do judeu. Quando você tiver um tempo, estude sobre a Shema, o que que ela significa para o judeu. É uma história muito linda, porque ela começa antes do nascimento. A mãe ela tem o hábito, né, de acariciar a barriga e, ao mesmo tempo, recitar a Shema. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor na nossa tradução. Na tradução hebraica, o Senhor nosso Deus é um, ou seja, não adore nenhum outro Deus além de Adonai, né? Além do poderoso. Então, liga-se muito com eles. No Holocausto, quando morreram milhões de judeus, quando eles iam para a câmara de gás, eles iam recitando a Shema. Eles sabiam que estavam caminhando para a morte, mas a mente deles já estava lá no céu, porque eles estavam falando com o próprio Deus. E eles têm uma tradição, principalmente os ortodoxos, que quando a pessoa está no leito da morte, já é senhorzinho de idade, ele fica recitando, porque ele fica chamando Deus, porque ele sabe que Deus vai chamá-lo. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. É lindo, né? Isso é parte da cultura deles. E aí, nessa passagem de Deuteronômio, mostra, ensine a criança quando ela estiver deitada, se levantar, quando estiver caminhando, andando, né?
prenda nas portas, nos umbrais das portas, na testa, que é o tefilim, nos braços, né? E tem detalhes também nas roupas deles, né? Então veja que esse povo, por ser o primeiro amor de Deus, o seu primeiro filho, vamos dizer assim, eles têm uma ligação muito próxima com Deus. É por isso que na lei deles era proibido você usar o nome de Deus em vão. Agora imaginemos a confusão que Jesus criou. Eles conheciam Jesus, né? Eles sabiam que Jesus era filho de quem? De Maria e José, tá? Lá em João capítulo 8, quando você chegar lá, você vai ver a confusão que Jesus arranjou. Primeiro, Jesus falou que ele já existia antes de quem? De Abraão. Isso já era o suficiente para eles matarem Jesus. Eles até questionam, mas espera aí, você não tem nem 50 e poucos anos e está dizendo que é mais velho que Abraão, ele já existia? E aí depois Jesus, para dar o golpe final, Jesus se compara com quem? Com Deus. Porque quando você falava que era filho de Adonai, você estava dizendo que tinha a mesma natureza de Deus. E isso na lei judaica era pena de morte. Tanto é que eles tentaram matar Jesus nesse momento. E aí não era chegada a hora. Jesus ele cumpre também a profecia de Isaías, né? Ele abre o rolo na sinagoga e fala, ó, o que eu acabei de ler acabou de ser cumprido. E nesse momento eles tentam também matar Jesus, porque para eles era muito profano, né? Nesse sentido. Para nós, às vezes, não tem tanta intensidade, mas quando você conhece essa cultura, você vai ver que tem. Você vai ver que Jesus todo o tempo desafiou eles mesmo, né? Então, nós temos essa que era a língua da antiga aliança, o hebraico. Agora vamos para o aramaico, né? Agora você vai aprender um pouco de aramaico dentro da sua Bíblia, né? Então, você vê aqui a evolução do que foi passando para o hebraico, aramaico, e o significado. São algumas palavras, tá? Que já está traduzida aí para você, tá bom? O aramaico no Novo Testamento, lá em Marcos 14:36, fala, né? Essas palavras. Então, há um momento que quer dizer Abba. O que é Abba? Abba é meu papaizinho, pai querido. É nesse sentido, sabe? E aí depois você tem uma palavra que é muito conhecida, se chama Maranata, quer dizer vem. Quando você recita Maranata, no aramaico você está antecipando a volta de Cristo, você está chamando ele. Lá em Apocalipse 22:20 fala. E Talita, Talita é menininha, pequena, ou até princesa, né? Cume quer dizer levante. Depois nós temos ali embaixo de aba, efatá. Efatá é com ênfase, né? Abra-se. É igual quando você pega a porta, você abre assim com força, né? Basicamente você está falando, efatá, abra-se, né? Mamon está ligado ao Deus da prosperidade. Aqui está ligado diretamente nessa passagem ao dinheiro. Raká quer dizer, é um xingamento no aramaico. Lá nos é orientado, não chame seu irmão de Raká, ou seja, não chame ele de louco, tá? São passagens que a gente acaba vendo e às vezes a gente não identifica qual que é a língua. Agora nós temos aqui um trecho escrito com frases completas, tá? No grego, um grego mais antigo, era escrito todo em maiúsculo, tá? Se a gente olha aqui, nós não entendemos nada, nada versus nada. Nem o grego atual ele usa isso, porque para ele é uma língua morta, tá? Não existe mais. Mas quem que criou aí a língua universal foi Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande, em torno de 330 antes de Cristo, né? E quando chegou o Império Grego, que foi junto ali também com o egípcio, né?
pegou toda aquela região ali, era a língua universal. Então, quando Jesus nasceu, já alguns anos antes do seu nascimento, se falava em Israel, na Palestina, hebraico, aramaico e grego, tá? Quando eu queria falar de maneira universal, nas viagens e cidades, era o grego. No dia a dia, né, com os familiares, era o aramaico, no comércio e assim por diante. E na sinagoga era o hebraico, tá? Sempre foi. Toda a liturgia. Esse processo de domínio se chama helenização. Quando você ouvir falar em helenização, está ligado diretamente à cultura grega, especificamente a Alexandre o Grande. Olha o domínio deles, ó. Consegue ver aqui no mapa o quanto que eles dominaram. É por isso que era a língua universal da época, igual o inglês hoje, né? E depois nós temos o latim. O latim, ele não é uma linguagem bíblica. Ele é proveniente aí do Império Romano, tá? Como o grego fez uma tradução da Bíblia hebraica para o próprio grego, que ficou conhecido como Septuaginta. Nessa época, o latim, ele era a religião oficial, a Igreja Romana, né? Religião oficial do Império. Então, eles queriam para eles o quê? Uma Bíblia no latim. E eles assim o fizeram. Ficou conhecida como a Vulgata, tá? E começou aí através de Jerônimo também, tá? Que acabou ajudando aí no século IV. E com isso, as missas, né, que se fala, elas eram todas regidas em que língua? No latim. Porque para o judeu, o momento de reunião deles não era grego, não era latim e nem aramaico, era em hebraico. E o próprio latim começou a fazer as suas missas nessa língua. É por isso que até hoje, dependendo da cidade, a missa eles fazem em latim. Não sei se você já foi em alguma igreja, mas no próprio Brasil tem ainda, tá? E o nosso direito, ele tem muitas frases que é do latim, tá? Porque nós trouxemos do Império Romano a base do nosso direito. Não só nós, como outras também, tá? Se não tiver dúvida, a gente prossegue aqui. Tá? Então, assim, lembra, os originais é chamado autógrafos dos evangelhos. Tais como saíram das mãos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você não encontra hoje, tá? Ah, João escreveu lá. Hoje é possível encontrar onde ele escreveu? Não. Essa que é a obra divina, né? Então, Deus, ele cuidou. E aí foram gerando cópias após cópias. Mas cópias do quê? Do originário. Por que será que Deus não escolheu outros povos e outras línguas? Uma pergunta. Quem quiser falar, pode falar, tá? Eu acredito que ele não escolheu, né, outros povos, outras línguas, porque tudo, como diz, é o princípio, o meio e o fim, né? Se ele já deu início, né, em tudo que já vem acontecendo, nas profecias que já aconteceram e que estão acontecendo, e as que vão se cumprir ainda, ele não poderia deixar, como se pode dizer, escrever de novo, sendo que já foi escrito. Se já foi escrito por ele, por que ele mudaria? Né? Porque a palavra dele é uma promessa. Então, se é uma promessa, ela vai se cumprir da forma que foi há 1.500 anos atrás. Eu entendo dessa forma. Correto. Ela vai se cumprir mesmo, e assim como a gente falou, se daqui a 1 bilhão de anos
ainda existir essa terra, a palavra do Senhor ela vai continuar, né? Mas Deus ele escolheu esse povo, porque assim, apesar de ser um povo rebelde, era um povo que fazia, não mudava a essência, né? A nossa nação brasileira, infelizmente, ela é reconhecida entre nós mesmos de uma forma pejorativa. Fala que nós damos o jeito brasileiro, o jeitinho brasileiro, né? O judeu ele não faz isso até hoje, tá? Até hoje ele é muito diretivo. Nós temos vários relatos de quem já morou ou mora em Israel que fala que assim, quando o judeu ele precisa te comunicar alguma coisa, ele não faz rodeios, né? Nós fazemos rodeios, mas como que eu vou falar isso? Não, ele já fala direto, porque ele não muda a essência. Então Deus escolheu esse povo porque além de ser o seu povo escolhido, era um povo que fazia, né? Olha, vai e faça dessa forma. E se não fizesse, ele recebia uma consequência, às vezes, por conta dessa desobediência, né? Mas existia algo muito bonito, que era a profissão dos escribas. E eles não permitiam erros no que eles estavam escrevendo, né? Nem erro na grafia. Então, assim, hoje nós não temos, de fato, o que Mateus escreveu, o que Marcos escreveu. Nós temos a cópia ou cópias do que eles escreveram, né? Que é muito próximo do original. Então, antes você tinha aqui, né, esses manuscritos do Novo Testamento, eles são divididos em duas classes. Um cial, a gente vai ver o que que é aquela escrita em caixa alta, uma letra do lado da outra que você não entende nada. E a cursiva, aí você já consegue identificar, ela é maiúscula e minúscula, né? Eu vou passar aqui porque tem a foto que mostra melhor depois para você. Ó, aqui é um cial. Então é tudo maiúsculo, tá vendo? É difícil até para a gente ler, né? Aqui já é essas cursivas que nós conhecemos, é muito parecido da nossa letra de mão mesmo. E existia esses códices. Os códices, eles eram gravados em material muito similar ao metal. Normalmente era metal, tá? Se você olhar aqui direito, você vai ver que ele é realmente um metal. Aí você tem mais códice, ó. Maiúscula, maiúscula e minúscula, né? Aí nós temos fragmentos. Lembra aquele povo que foi morto lá na montanha? Então, ficou muitos anos e com isso tiveram que fragmentos. E os especialistas, eles têm, é uma profissão muito bonita, eles tiveram todo um trabalho de, em laboratório, montar um quebra-cabeças mesmo, pecinha por pecinha, até chegar no texto originário. E a gente encontra, hoje tem no Museu UNASP, em São Paulo, que você consegue ver algumas réplicas dos originais, né? Porque os originais, eles estão espalhados no mundo. A gente tem na Inglaterra, nós temos nos Estados Unidos, tem em próprio Israel, vai ter com o pessoal árabe também, entendeu? Eu acredito que isso é providência divina, né? Para estar com esse povo. Então, olha uma maneira aqui, uncial, né? A escrita, toda ela maiúscula. E aqui você tem as minúsculas também, maiúscula de um lado e minúscula do outro. E agora o famoso papiro, como que ele foi construído, né? Eu vou mostrar a foto para você que fica mais fácil para você olhar. Se puder olhar aqui, esse é o processo artesanal que eles faziam. Eles cortavam aqui na base essa cana, o nome dela era cana de medir. Depois vai entrar o que você conhece. Tinha que ser em formato triangular, porque ela é dessa forma, tá vendo? Depois, de maneira manual, na faca, eles tiravam. Olha o trabalho que dava para chegar no que você vai ver depois. Ó, essa é a planta, tá vendo? Aqui são as cascas que estão tiradas. Fica assim, ó. Parece uma cana mesmo, para quem já viu cana, né? Só que cana tem aquelas divisõezinhas aqui, ele não tem.
É tudo no mesmo tamanho. Depois eles colocam de molho. Olha o trabalho que dava para você fazer uma folha de papel. Depois você tira toda essa água. Esse rolo é igual aquele rolo de macarrão, para quem conhece, né? Depois você tinha que trançar. Ó, você trançava, tinha que ser dessa forma, porque depois vai para a prensa. Tinha que ficar sobreposta mesmo. Essa aqui era a prensa, só que essa prensa aqui não era na época dos escribas, tá? Isso aqui é moderno, na época deles é diferente. Era tipo um caixote mesmo, né? Isso aqui é algo bem moderno. Aí você prensava, olha, tomando o formato de papel, tá vendo? E por fim você tinha um papel. Então a Bíblia era escrito aqui, ó. Essa era uma região molhada do Egito, onde nascia essa planta, era exportada mundo afora, só que assim, essa folhinha era caríssima. Pega você uma folha de A4, que você amassa todos os dias, essa folhinha eles faziam e vendiam por uma fortuna. Então, logo, não era todo mundo que tinha a Bíblia, né? Olha só, e esse é um processo mais moderno do que alguns manuscritos ainda, né? E as coisas foram evoluindo, né? Até chegar na Septuaginta, que foi aquela tradução grega do Velho Testamento, na língua hebraica. E hoje você tem ela assim, mas ela não foi desse jeito, né? Traduzida. Então, a formação do cânon bíblico é quando pegou-se os livros e eles, né, os estudiosos viram, não, esse livro, ele literalmente se enquadra aqui, né? Ele foi colocado dentro de uma medição, então ele é inspirado por Deus. Então vamos colocar Gênesis, que é Êxodo, que é Reis, né, Jeremias e assim por diante. E naquele período de ausência entre os testamentos, em torno de quase 400 anos, surgiram esses aqui embaixo, ó, os pseudos. Isso significa falso, né? Falsos escritos, ou seja, eles não se enquadravam dentro do cânon bíblico. Então, por isso que primeiro e segundo Macabeus não entrou, Judite não entrou, Provérbios, né, de sabedoria também não, e outros assim por diante. Aí existe a Igreja Romana, que era do Império da época, que ela resolveu colocar alguns, incluindo Macabeus, mas por conta própria, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito, porque que eles colocaram, né? Então é assim, o que entra dentro do cânon bíblico, que é aceitado, ele é inspirado por Deus, mas isso não é decisão de homens, tá? Nós acreditamos plenamente que foi Deus que assim o fez. Então, se você quer saber sobre os livros das leis, é esse aqui, que é a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. História, Josué, Juízes, Rutes e assim por diante. Poesia e sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí eles dividem lá como proféticos, ou seja, você tem os profetas maiores, que lembra, maiores por quê? É porque ele pega o período da história maior, independente se tem mais ou menos capítulos ou versículos. E menores é porque não cobre um período tão grande, tá? Nós pegamos aí Isaías, é um período grandíssimo. Ele cobre em torno de quase 800 anos. É muito, né? E só o ministério desse profeta durou em torno de 50 anos. Então veja que tem uma riqueza muito grande. Licença um pouquinho, professor. Pode falar, vou tentar ouvir. Os 5 livros aí, no caso, né, que é a lei, seriam os Pentateucos, isso? Como? Eu não entendi a pergunta. O áudio não está muito bom. No caso, os livros da lei aí, né, como foi colocado, eles seriam os Pentateucos? Isso. Seria aí os 5 primeiros livros, que hoje nós formamos a Torá, que seria a Bíblia hebraica, tá? E depois tem a Gênesis, Taná, que a Êxodo, gente vai ver mais Levítico, para frente. correto. Obrigado. Nada.
E aí nós vamos ter aqui, ó, os evangelhos, histórias, cartas, profecias, os livros históricos, né? E mais cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, tá bom? Então, a palavra grega para designar aliança é o termo que a gente já viu, diateque. Esse é o significado de aliança, pacto, tá bom? E o próprio Novo Testamento, ele confirma, né? Ele dá testemunho do próprio Velho Testamento, porque eles se interligam. A lei de Moisés, profetas e salmos. Jesus ele citou várias vezes isso, né, a respeito dele mesmo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, porque todo o Velho Testamento estava antecipando ou preparando o povo para o Novo Testamento, tá bom? Para a gente compreender. Ao conteúdo centralizado na pessoa e na obra de Jesus e nos ensinos teológicos e práticos que emanaram da consideração dele. Os livros falsos foram rejeitados pelo conteúdo que se centralizaram em milagres e fantasias. Se der mais adiante, a gente tem um estudo dos apócrifos, então a gente vai ler alguns, e aí você vai ver que tem coisas que literalmente são absurdas. Você vai ver que a história do Chapeuzinho Vermelho, ela é muito mais verdadeira do que as histórias que está ali dentro, por incrível que pareça. A gente vai abrir uns que nós pegamos uns exemplos deles, né? E assim, ó, o efeito moral, espiritual e ético demonstrado pelos livros, né? Ó, os 27 livros demonstram a capacidade de transformar o pensamento humano e de purificar poderosamente a sociedade de uma maneira distinta do paganismo, né? Ou seja, tudo aquilo que Deus havia condenado no passado, então você tem justamente no Novo Testamento o oposto disso, né? Então Jesus trazendo o povo para uma adoração em espírito e em verdade, aonde vai imperar sempre o amor, a pureza e a humildade, né? Então ele mudou bastante esse conceito. Aí a conclusão para nós é assim: apenas algumas evidências, né, da autoria divina, foi o que nós vimos. Tem muito mais, tá? Se já tem bastante o que nós vimos hoje, tem muito mais por aí que a gente pode explorar, né? Mas isso aí é o suficiente. Mas assim, há muitas outras evidências, tais como a atração universal exercida pela Bíblia, a sua singularidade, a sua descrição perfeita. Hoje, quando você quer saber qual que é o livro mais vendido a nível mundial, ela exerce essa atração universal, ou seja, é a Bíblia, né? Aí lá a gente vê o trabalho de Jesus, a sua mensagem a respeito do próprio Pai, a respeito do próprio Filho também. A gente vê na Bíblia que Jesus é a única solução, né? E devido aos manuscritos antigos, né, as traduções, citações da Bíblia que passaram através dos séculos, é possível a Bíblia ter chegado hoje aos homens, né, de maneira inalterada, desde os tempos em que ela foi escrita, mesmo não se tendo o original quando escreveu, vamos dizer, por exemplo, aí Marcos, né? Ó, o cânon bíblico, ele é justamente essa forma correta de se trazer o que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo. Na próxima aula eu vou te trazer esse conteúdo do material apócrifo e do material do cânon bíblico. Você vai ver a diferença mesmo, e aí você vai pensar, mas por que que colocaram então? Aí fica o questionamento, por que que colocaram? Porque se você olhar, você nem precisa ser estudante da escritura. Você vai ver que é totalmente discrepante uma coisa da outra, né? Alguns foram reconhecidos mais tarde. Todos os livros que você tem na Bíblia, eles não foram colocados tudo de uma vez só, tá? É bom a gente lembrar que começa com os 5 primeiros, né?
Uns eles olhavam e falavam, não, esse aqui é muito pequeno, Amós é muito pequeno, não vamos colocar porque ele conta pouca coisa da história. Aí eles identificaram, não, ele é divino, então entra, né? E assim por diante. Outros foi um período mais remoto, e assim aconteceu, né? Mas, na verdade, todos eles foram de acordo com a necessidade eclesiástica imediata, né, que precisava. E muitos tinham a questão da própria aplicabilidade a essa necessidade. E nenhum desses fatores, né, diminuiu ou funcionou contra a inspiração, porque é Deus quem cuida, né? O Espírito Santo que conduz até o final. E a gente sempre fica com a mensagem, né? Que a palavra, ela é eterna, ela jamais vai ser destruída ou mudada, né? Esse é um fato que nós sabemos. E que o Santo de Israel te abençoe hoje e sempre.